Em nome do Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você crê que Ele levou sobre Ele todas as dores e enfermidades, então seja curado, livre e liberto, agora, liberto de todo o mal. Seja livre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meu Pai, fala conosco, nos dê sabedoria, entendimento, em nome do Senhor Jesus. Olha, pessoal, que assunto importante: os dízimos e as ofertas e a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui? Você pode depois acessar o link, vou deixar na descrição da mensagem em texto para você ler também, novamente. Então vamos aqui a mensagem de hoje. Muitas pessoas têm questionamentos sobre os dízimos e as ofertas, mas os dízimos e as ofertas, na verdade, o dízimo e a oferta, cada um é um privilégio para quem diz que crê no Senhor Jesus, porque tudo já vem de Deus, não é verdade? Então não estamos fazendo nada a não ser o mínimo, que é reconhecer que tudo é de Deus. Então, tenho certeza que o Espírito Santo, com a direção do Senhor Jesus, ele vai abrir a mente para muitas pessoas entenderem a verdade sobre o dízimo e a oferta e a grandeza desse gesto de fé. Quantos não têm sido enganados pelo seu próprio coração, avareza, apego ao dinheiro, orgulho de não ser enganado por outra pessoa, né? Preocupados com os destinos que os pastores irão dar aos dízimos e ofertas que são recebidos na igreja. E assim caminham a passos largos para o inferno e o lago que arde com fogo e enxofre por serem infiéis ao Senhor Deus. Malaquias 3, 7 ao 10 é bem claro, pessoal. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Deus falando para o povo de Israel. E não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas e derramar dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ao ler estes versículos, que são palavras do próprio Deus, fica muito claro que o dízimo e a oferta devem ser entregues no templo, na casa de Deus, ou seja, nos nossos dias fica claro que eu creio, na igreja. É óbvio que a responsabilidade de verificar se a igreja que você frequenta é verdadeiramente cristã ou não pertence a você, é de cada pessoa. Peça direção a Deus, consulte a Deus, veja se a sua igreja te orienta sobre o Apocalipse, se ela fala para você ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, que você deve compartilhar o Evangelho. São pontos que você pode analisar para ver se a igreja que você vai é cristã. Veja, peça a direção de Deus, é sua responsabilidade. Uma coisa que muitos têm se apegado hoje em dia em relação aos dízimos e às ofertas é o medo de estarem sendo enganados pelos oficiais da igreja. Mas você vai dizimar para Deus ou para o oficial? Se é para Deus e é sincero, você pode ter certeza que aquilo que você deposita no templo, os dízimos e as ofertas na igreja, o correto não é apenas o dízimo, mas sim separar também a oferta. Porque Deus disse, né, que estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. Então Deus as recebe. Elas não são apenas dinheiro, são honra, consideração, reconhecimento a Deus, de que tudo vem dele. Então, e que dependemos do Senhor Jesus para tudo. Você não precisa se preocupar o que o oficial vai fazer. Se ele tocar, pode ter certeza que ele vai colher. Mas, se você tocar, você também está sendo tão infiel quanto aquele que rouba o dízimo na igreja. Que você está roubando a Deus. O dízimo no Novo Testamento. Muitos caem na cilada do diabo e dos que não são convertidos, que são religiosos, muitas das vezes, que afirmam que no Novo Testamento não é falado sobre o dízimo. Mas isso é um puro engano. Veja o que o Senhor Jesus disse aos fariseus, que até separavam o dízimo, mas que negligenciavam os preceitos mais importantes, em Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas.
Repare que o Senhor não ordena parar de devolver o dízimo e as ofertas, mesmo sabendo que os oficiais do templo eram hipócritas e tocavam muitas das vezes nos dízimos e nas ofertas, porque tinham transformado o templo num lugar de arrecadar, valores naquela época. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus não mandou parar de ser dizimista e ofertante, mesmo tendo pessoas dando talvez destino errado aos dízimos e às ofertas, usando o templo para ganhar dinheiro. O Senhor ensina que nós devemos devolver o dízimo, mas sem deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas não foi ordenado parar por causa da injustiça ou corrupção de quem quer que seja. Nós temos que fazer a nossa parte para Deus e cada um preste conta da sua ação para Deus. Outro exemplo no Novo Testamento, em Mateus 12, 41 e 44. Quando a viúva que era pobre depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento no templo, o Senhor Jesus não a impediu por ter dó dela. Muito pelo contrário, o Senhor usa esse ato de fé até hoje para pregar o Evangelho. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O Senhor Jesus não impediu dela fazer essa oferta, de ofertar, mesmo sendo todo o sustento dela. Então não caia nessa conversa de que você pode dar o que você quer. O dízimo não é o que você quer. Olhe no dicionário para ver o significado. 10ª parte e as primeiros 10%. Não é gastar e depois ver se dá para tirar o 10%. Não, é primícia, é prioridade. É você honrar a Deus através da oferta. Deus não precisa de nada. É você reconhecer a Deus que tudo é dele, Mas o Senhor Jesus não impediu dela cumprir o que tinha que cumprir. Também quando Maria pegou aquele como um valor, um dote, um valor que ela tinha e derramou aos pés do Senhor Jesus, ele não impediu dela fazer, Judas falou, mas podia pegar esse dinheiro e fazer, ajudar os pobres, em outras palavras. Mas o Senhor Jesus falou, não, para não impedi-la, porque os pobres sempre vocês têm com vocês. E Judas não queria ajudar os pobres, ele tocava na oferta, Então você vê que não cai nessa conversa de que você pode ofertar o que você quiser e que você pode de qualquer maneira, porque não é assim que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, porque tudo é dele. Mas se você o reconhece como Senhor da sua vida, então, na parte do dinheiro também, você deve reconhecê-lo. Não dinheiro, é consideração, é honra. E as Escrituras Sagradas deixam claro que os oficiais do templo naquela época estavam fazendo do templo uma casa de comércio. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai o mercado. João 12, 13 a 16. Observe que o cenário era crítico. Os oficiais do templo certamente concordavam com esse comércio terrível que estava sendo praticado no templo, que era um lugar para as pessoas se aproximarem de Deus. Mas ainda assim o Senhor Jesus não disse que o povo deveria parar de praticar o que eles ensinavam, mas que os oficiais ensinavam aquilo que estava de acordo com a palavra de Deus. Olha em Mateus 23, 1 ao 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, mesmo eles sendo corruptos, ou seja, continue fazendo a sua parte. Continue dizimando, ofertando para Deus, não pensando no que o homem vai fazer. Que se você pensar assim, você pode perder sua salvação e ir para o inferno e o lago de fogo e enxofre por ser infiel a Deus, pensando na infidelidade dos outros, mas você também ser infiel. Como diz, você não faz o que você quer, caridade. Você deve levar, como a palavra de Deus diz em Malaquias 3,10, no templo, na igreja, para a obra de Deus. Porque o Senhor aconselhou o povo a fazer o que os mestres da lei ensinavam e estava de acordo com a palavra do Senhor. Porque a salvação é individual. Cada um vai prestar contas da sua própria vida para Deus. E o fato do líder da igreja errar não vai te justificar. Se você for infiel a Deus por medo do que os oficiais da igreja vão fazer com os dízimos e as ofertas, por exemplo, você estará tão errado quanto aqueles que tocarem nos dízimos do povo.
pois estará roubando o que pertence a Deus. Amigos, o ato de dizimar e ofertar não priorizando ser abençoado, né? Mas por consideração, honra, reconhecimento e fidelidade a Deus é individual. Se você deseja andar com Deus, seja fiel ao Senhor, é a sua parte. Se alguém tocar num só centavo da oferta ou dízimo, essa pessoa vai pagar um preço altíssimo por isso. Não tem nenhuma dúvida. Mas se você toca no dízimo ou na oferta com a desculpa de que o oficial da igreja pode roubá-lo, ou pensando em ajudar os pobres, sabe que você está tão errado quanto aquele que toca nos dízimos e nas ofertas, que rouba o dízimo e a oferta da igreja do povo, que o povo entrega. Ou seja, você também está roubando a Deus, pois o destino dos dízimos e ofertas deve ser o templo. Não devemos fazer caridades ou o que nós achamos que deve ser feito, mas sim o que Deus ordena, se quisermos andar com Deus, que é o Senhor. Outro exemplo, Judas, obviamente, o Senhor Jesus sabia que ele tocava nas ofertas. A palavra de Deus deixa isso claro. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tocava o que nela se lançava. João 4,12. Observe que o fato de Judas roubar ofertas não fez com que o Senhor Jesus ordenasse que as pessoas parassem de contribuir. E por quê? Devolver, né? Como falamos acima, cada um prestará contas da sua vida a Deus e não das ações do outro. Cada oferta que Judas tocava certamente era recebida por Deus, mas as consequências vêm para os fiéis e também para os infiéis. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Salmo 119, 158. Diz-me: oferta é sangue, é espiritual e não apenas dinheiro material. Uma sugestão é demonstrar, uma sugestão para quem, né, separa o dízimo e oferta. Demonstre carinho com Deus, né? Que sejam separados com temor. Apresente a Deus antes de serem entregues na igreja. Perfume, deslamasse. Prepare com respeito e consideração a Deus para honrar o Senhor. Não que podemos honrar porque Deus, vamos apresentar o que já é de Deus, né? Já pertence a Deus. Mas também fomos criados por Ele. Mas é uma forma que o Senhor deixou para que nos relacionemos com Ele e venhamos demonstrar que Ele está acima de tudo e de todos. E que reconheçamos que tudo é dele. Somos apenas administradores, por um tempo, que dura 120, 130 anos no máximo, atualmente, não é verdade? Um ponto visão agora, pessoal, que é muito, mas muito importante sobre o dízimo e a oferta. Os dízimos e as ofertas. Agora vem um ponto muito importante. Uma forma de enxergar o dízimo e a oferta que talvez você nunca pensou. Leia com atenção o que aconteceu no dia da ressurreição do Senhor Jesus. E no fim do sábado, em Mateus 28, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, e foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eles presenciaram a ressurreição do Senhor Jesus, né? E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Mateus 28, 1 ao 15. Então você entendeu? Você compreende que o Senhor Jesus está nos mostrando? Os soldados que vigiavam o sepulcro onde o corpo do Senhor Jesus estava, viram a ressurreição do Senhor, presenciaram o milagre, eu acredito, eu creio, está escrito, né? Acredito, não está escrito, eles creram, eles viram, contaram aos sacerdotes,
Mas os sacerdotes deram muito dinheiro aos soldados para que eles mentissem, dizendo que o Senhor não tinha ressuscitado, mas que os seus discípulos tinham roubado o corpo enquanto o soldado dormia. E você realmente crê na ressurreição do Senhor Jesus? Porque se você realmente crê que o Senhor Jesus ressuscitou, cada vez que você for apresentar o dízimo, a oferta, um voto, um propósito, lembre-se, esse valor vai ser usado por Deus para testemunhar e anunciar para o mundo, ao contrário do que os soldados fizeram, receberam o dinheiro dos sacerdotes, para poder mentir que o Senhor Jesus não tinha ressuscitado. Esse ditado, essa mentira está entre os judeus até o dia de hoje. Deus está te dando condição para você falar para o mundo, anunciar que o Senhor Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. É muito forte, pessoal. Ao contrário dos soldados que receberam muito dinheiro para mentir, você tem a oportunidade de dizer a verdade e testemunhar e declarar: o Senhor Jesus ressuscitou, através dos dízimos e ofertas que Ele mesmo te permite devolver, porque tudo já é dele. Se você morrer, você não leva nada. Você depende de Deus. A saúde, a força, é Ele que te dá para trabalhar. Então, você anuncia para o mundo alguém, você vai financiar, Deus vai te dar a condição de ajudar, de devolver o dízimo e a oferta, e alguém, através do dízimo e da oferta que Deus vai usar, vai pelo mundo para pregar o evangelho. Vai pelo mundo, vai entregar um jornal, uma revista, um programa de televisão, uma porta da igreja vai estar aberta, alguém vai ser evangelizado, quer dizer, vai declarar para o mundo: o Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Você percebe o quão maravilhoso e profundo é, pela misericórdia do Senhor, você fazer parte do seu projeto de salvação e anunciar o evangelho? Sim, pois se você não foi chamado pelo Senhor para servir como pastor e viajar pelo mundo, o dízimo e a oferta serão utilizados para que alguém que foi chamado possa ir e cumprir a vontade de Deus. Amigos, Deus não precisa que devolvamos o dízimo. Todo o céu, terra e mar são dele, mas é uma questão de escolher honrar, reconhecer o Senhor como primeiro em sua vida ou não. Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se você reconhece que tudo pertence a Deus, seja dizimista e ofertante, não por medo do devorador, não para ser abençoado. Claro que todos queremos ser abençoados, mas por temor a Deus. Amém? Faça sua escolha entre ouvir a palavra de Deus ou a opinião dos outros. Opinião essa das pessoas que nada vai adiantar na hora da morte. Saiba que, qual for a sua escolha, ela vai gerar consequências que podem ser eternas e irreversíveis, com a perca da vida eterna e da salvação eterna. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tome a sua decisão. Seja dizimista, ofertante. Não tenha medo. Não é só ser dizimista e ofertante, está tudo certo, mas é parte daquele que reconhece a Deus. E você vai poder, Deus te permite anunciar o evangelho, que o Senhor Jesus está vivo através do dízimo e oferta. Isso é muito forte. Enxergue assim. Enxergue assim cada dízimo, oferta, propósito, voto, sacrifício que você apresentar. Tenha certeza de que é a melhor decisão. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se você deseja entregar a sua vida, submeter a sua cabeça à vontade de Deus, à palavra de Deus, o que está escrito é que você vai procurar obedecer a partir de hoje. Então, receba o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Peça que Ele receba você, peça perdão pelos seus pecados, louve e adore o nome do Senhor Jesus, peça para Ele entrar no seu coração. E se a sua entrega é sincera e verdadeira, você busca a presença de Deus, você quer o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus dentro de você, então receba o Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus, e seja uma testemunha do Senhor Jesus pelo mundo todo, anunciando que o Senhor Jesus está vivo, inclusive através dos dízimos e da oferta e das ofertas. Que Deus abençoe, seja fortalecido, renovado, renovada, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio e cheia da presença de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.